Bom, pessoal, na última videoaula da série Dilatometria, nós vamos tratar então da dilatação volumétrica de líquidos, ok? Bom, a dilatação de um líquido, ΔV do líquido, né, ΔVL, para a gente estudar esse processo, então vamos começar ali com um recipiente, né? Lembrando que um líquido ele tem que estar contido num recipiente, ok? Então eu tenho um recipiente que está a uma determinada temperatura θ0, tendo um volume V0, ok? Um volume inicial V0. Então esse recipiente agora ele é completamente preenchido com líquido, que no caso aqui um líquido azulzinho ali, tá certo? Bom, então o que acontece, o que é que vai acontecer quando a temperatura aumentar? Então, ao sofrer um aquecimento Δθ, tanto o recipiente quanto o líquido dilatam, ok? Então nós estamos ali vendo na ilustração a porção, a parte, a parcela da dilatação do recipiente, né, indicado pelas setas em vermelho, ok? Mas como o líquido dilata mais do que o recipiente, então uma parte do líquido transborda e derrama do recipiente, mesmo ele tendo, né, o mesmo recipiente tendo dilatado. Então essa parcela que transborda é chamada de dilatação volumétrica aparente do líquido, o ΔVAP ali, ó, tá certo? Que está no recipiente à direita. Tudo bem? Então, reparem que na dilatação de líquido, como ocorre a dilatação do recipiente e também do líquido, nós temos essas duas parcelas de dilatações ali, ó, a dilatação volumétrica do recipiente e a dilatação volumétrica aparente do líquido. Então, repare que a dilatação do líquido, a dilatação volumétrica do líquido, ela corresponde à parcela de líquido que ainda está contida dentro do recipiente dilatado, ok? Mais a parcela que transborda, né? Então, nós podemos dizer que a dilatação volumétrica aparente, ou seja, aquela parcela que transborda, corresponde à dilatação volumétrica do líquido menos a dilatação volumétrica do recipiente. Entendido isso? Então, como todas as dilatações, né, como essas parcelas ali têm o mesmo volume V0 inicial, tá ok? Então, quando a gente usa a expressão, a fórmula da dilatação volumétrica, né, nós vamos ver que o V0 é o mesmo para as três parcelas e a variação de temperatura, o Δθ, é o mesmo também. Então, nós vamos ter uma expressão que relaciona o coeficiente de dilatação volumétrica aparente como sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, essas relações é que normalmente são usadas nos problemas que envolvem dilatação de líquido. Tá certo? Bom, então vamos aí aos exemplos numéricos, né? Esse exercício diz que um recipiente cujo volume é exatamente igual a 1000 centímetros cúbicos à temperatura de 20 graus Celsius está completamente cheio de glicerina a essa temperatura. Quando o conjunto é aquecido até 100 graus Celsius, são entornados 38 centímetros cúbicos de glicerina. E foi dado, então foi fornecido aí o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina. 0,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius na menos 1. Então reparem que as informações fornecidas foram V0, né, o volume inicial 1000 centímetros cúbicos, a variação de temperatura, o aquecimento foi de 20 até 100 graus Celsius, portanto 100 menos 20 dá 80 graus Celsius, e o gama da glicerina 0,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius na menos 1. Então a dilatação real da glicerina, né? O ΔV da glicerina é o V0 vezes o gama da glicerina vezes a variação de temperatura. Colocando os valores e fazendo as contas ali, os cálculos, nós chegamos ao valor de 40 centímetros cúbicos. Então a letra A ele pedia exatamente isso, né? A dilatação real da glicerina. Na letra B ele quer a dilatação do frasco. Então a dilatação do frasco, vejam bem, nós temos a quantidade que transbordou, 38 centímetros cúbicos, ok? Então, esse volume é a dilatação volumétrica aparente da glicerina. A dilatação volumétrica do frasco corresponde exatamente à diferença entre a dilatação, né, do líquido, a dilatação real do líquido, e essa dilatação aparente, a parcela que transbordou. Ok? Então, a dilatação volumétrica do frasco é igual à dilatação volumétrica da glicerina menos
a dilatação volumétrica aparente, o quanto transbordou. Então reparem que o frasco ele dilata, mas dilata bem menos do que o líquido, né? 2 centímetros cúbicos foi a dilatação do recipiente, do frasco, enquanto que a glicerina, que é o líquido, dilatou 40 centímetros cúbicos, ok? Por fim, então, ele quer saber qual que é o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Bom, como nós obtivemos aí a dilatação, né, do recipiente, então nós colocamos ali na fórmula, né, da dilatação volumétrica do frasco, que é igual ao volume inicial, o volume inicial de 1000 centímetros cúbicos, vezes o gama do frasco, vezes a variação de temperatura. Então, fazendo os cálculos ali, nós chegamos no valor, né, do coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente que foi pedido aí no problema. Tá certo? Bom, no exemplo 2, diz que um copo de vidro de capacidade de 100 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius contém 98 centímetros cúbicos de mercúrio a essa temperatura. O mercúrio começará a extravasar quando a temperatura do conjunto em graus Celsius atingir o valor de... Bom, então, nós temos um copo, certo? Que tem uma capacidade de 100 centímetros cúbicos e vejam, ele não está completamente cheio, né? Ele contém 98 centímetros cúbicos de mercúrio a 20 graus Celsius. Então, nessa temperatura, tanto o copo quanto o mercúrio estão em equilíbrio térmico, estão nessa temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele quer saber quando é que vai começar a derramar o mercúrio, né? Então, reparem que o mercúrio vai começar a derramar, né, quando o volume dele, do mercúrio, igualar o volume do recipiente depois que ambos se dilatarem, ok? Então a condição ali é o volume do mercúrio igual ao volume do recipiente. Bom, então nós vamos ter que usar a expressão V igual a V0, que multiplica 1 mais gama delta θ. Né? Reparem que nesse problema ele nos forneceu o coeficiente de dilatação cúbica, que é sinônimo de coeficiente de dilatação volumétrica, né? Tanto do mercúrio quanto do vidro. Então já foi fornecido o valor do gama do mercúrio e do vidro. Bom, então colocando as informações, né, os valores dados aí na expressão, tá certo? Nós vamos ter então esses valores ali colocados que estão aparecendo na tela, tá certo? Distribuindo, né, fazendo a distribuição do V0 multiplicando pelo 1 e multiplicando pela parcela gama delta θ, temos essa segunda linha ali, ok? Passamos as parcelas que multiplicam o θ menos 20 para um lado da igualdade e o 98 para o outro lado da igualdade, certo? Finalmente a gente faz a distribuição então daquele valor 16.740 vezes 10 a menos 6, né? Que dá 1,674 vezes 10 a menos 2. A gente passa multiplicando, distribuindo ali para o θ e para o menos 20, ok? E por fim, então, nós chegamos ao valor do θ de aproximadamente 139,5 graus Celsius. Então, das alternativas, né, foram colocadas ali no problema, a alternativa que mais se aproxima desse valor é a alternativa E, ok? Mais um outro exemplo, um recipiente cilíndrico de vidro de 500 ml está cheio de mercúrio a temperatura de 22 graus Celsius. Este conjunto foi colocado num freezer a menos 18 graus Celsius e após atingir o equilíbrio térmico verificou-se Então vejam bem, gente, aqui nós temos um recipiente que está completamente cheio de um líquido, né? Que no caso é mercúrio. E esse conjunto foi resfriado. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma contração térmica, ok? Tanto do líquido quanto do recipiente, né? Reparem que foi dado para nós o coeficiente de dilatação linear do vidro e o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Então lembrando que sempre o líquido dilata muito mais do que o recipiente. Do mesmo modo, o líquido contrai muito mais do que o recipiente também quando o conjunto sofre resfriamento, tá certo? Veja que nesse problema aí apareceu uma constante ali da lei de Coulomb, que, claro, não vai ser utilizado aqui nos nossos cálculos, tá certo? Bom, então a resolução desse problema dá para se fazer numa única linha. Vejam que a dilatação volumétrica aparente, né, é o volume inicial
tá certo? Tanto do mercúrio quanto do recipiente são iguais, né? É o mesmo volume inicial. E aí nós temos então a diferença entre o gama do mercúrio e o gama do vidro, né? Multiplicando a variação de temperatura, que nesse caso aqui vai ser uma variação de temperatura negativa, ok? A temperatura final menos 18 menos a temperatura inicial menos 22. Então reparem que a dilatação volumétrica aparente dá um valor negativo. Então isso quer dizer o quê? Que vai haver, né, um espaço vazio no recipiente, né? Então o líquido contrai, o recipiente contrai, mas como o líquido contrai muito mais do que o recipiente, na condição inicial, na temperatura inicial, o líquido estava nivelado, né, com o recipiente, estava completamente cheio, o recipiente estava contendo completamente o líquido. Com essa contração, então, vai sobrar um espaço, né, vai sobrar um volume no recipiente, e esse volume, então, corresponde a 3,4 mililitros, tá certo? Então, a alternativa C seria a alternativa correta desse exercício. O exemplo 4, então, o volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6% quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius. E ele quer, então, o coeficiente de dilatação linear, né, desse metal. Bom, então, para a gente resolver esse problema, que consiste num problema de dilatação volumétrica, evidentemente, né, eu tenho que falar para vocês dessa condição ali de um aumento, né, uma variação de volume que correspondeu a um aumento de 0,6%. Então, olha, a variação percentual de qualquer coisa, né, aquele símbolo esquisito ali, quer dizer qualquer coisa aqui, tá ok? Então, a variação percentual de qualquer coisa é o valor final dessa coisa menos o valor inicial dessa coisa dividido pelo valor inicial, vezes 100%. Vejam que o valor final menos o valor inicial é exatamente a variação, né? O delta dessa coisa qualquer, tá certo? Então veja que essa regra de variação percentual, ela vale para efetivamente qualquer coisa mesmo, né? No nosso caso aqui, no nosso problema, nós estamos falando de uma variação percentual de volume. Então corresponde ao delta V sobre V0, né? Vezes 100%. E esse valor foi dado para nós, que é 0,6%. Nós não vamos fazer os cálculos usando porcento, né, porcentagem. Então a gente vai usar o valor decimal, que corresponde a 0,6%, que é 0,6 dividido por 100, que dá 0,006. Tá? Então repare que esse valor 0,006 corresponde à razão entre o ΔV e o V0. Tá certo? Agora repare que a expressão da dilatação volumétrica tem ΔV e V0, olha. Então, quando eu passo o V0 dividindo para o outro lado da igualdade, ΔV sobre V0, então, é exatamente o valor do 0,6% em decimal, tá certo? Então, substituindo ali os valores, então 0,006 é igual ao gama vezes 200, que é a variação de temperatura que esse bloco metálico sofreu, né? Fazendo os cálculos, então reparem que eu estou usando notação científica, né, para fazer as contas, como eu já falei numa aula anterior aí, dominar a notação científica e as operações com notação científica garante a gente fazer contas de uma forma mais fácil e com mais probabilidade, com menor probabilidade de erro. E 6 vezes 10 na menos 3 divididos por 2 vezes 10 na menos 2. Então 6 divididos por 2 dá 3. 10 na menos 3 divididos por 10 na menos 2 dá 10 na menos 5. Repare que o problema não quer o valor do gama, né? Ele quer o valor do alfa. Então o gama é o triplo do alfa, assim sendo alfa é gama sobre 3. Dividindo então 3 vezes 10 na menos 5 por 3, nós temos então o coeficiente de dilatação linear igual a 1, né, vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, e com isso, então, marcamos a alternativa A como correta e encerramos mais esta videoaula. Muito obrigado.